Início e continuidade, a nossa lição da revista A Igreja em Jerusalém é a nossa lição número 9, que tem o nome Uma Igreja que se Arrisca. Então vamos continuar essa lição. Espero que Deus possa continuar me usando, fazendo um instrumento da tua obra para ajudar cada um de nós a aprendermos um pouco mais sobre a tua palavra. Então, antes de mais nada, vamos com a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abra nossa mente para que a gente possa entender as tuas palavras e que a gente possa compreendê-la e pôr em prática. Nos ajuda, nos auxilia a aprender a tua palavra e conseguir, meu Pai, povoar o teu reino. Que o Senhor continue nos usando como instrumento da tua obra, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a continuação. Hoje o tópico 2 vai falar Estevão e a igreja que defende a sua fé. 1.1 diz: Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles vieram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter o objetivo central apontar para Jesus Cristo. Então, olha só, uma coisa aqui que eu já vejo e já cai por terra. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas, desculpa falar assim, porque algumas pessoas podem até achar errado ou querer criticar, mas eu vou com a palavra. E nós vamos ver aqui que algumas pessoas costumam criticar muito o Antigo Testamento e falar que a gente tem que se basear mais no Novo. Sim, a gente hoje vivemos pela graça, mas não podemos esquecer as leis do Senhor. Então, olha como que Estevão ele faz a sua defesa e defende o Evangelho. Ele vai lá no Antigo Testamento. Eu sei que o Novo Testamento não era escrito na época, não estava escrito, mas estavam sendo escritos. E ele pega e ele defende sua fé como? Apontando para o Antigo Testamento, para Moisés, José, Abraão. Ele vai apontando para os antigos, que também já esperavam a Cristo. Porque nada mais é o Antigo Testamento, nada mais é apontar para a vinda do Senhor Jesus. Então nós vamos ver que existe assim, aí nesse caso é uma questão de opinião. Existem pessoas que quando tem um novo convertido, ele pede e fala assim, leia primeiro os evangelhos, comece pelos evangelhos. Eu, na minha opinião, eu já peço para as pessoas começarem em Gênesis. Por quê? Porque qual o significado do nome Gênesis? Início. Então eu prefiro que as pessoas comecem do início, conhecendo primeiro a história e da onde veio, e a história lá atrás vai apontar para Jesus. Não tem aquela, se eu começo por Gênesis, se eu começo por Apocalipse, o que importa é que a história, a Bíblia, ela vai apontar sempre para o Senhor Jesus. Seja eu começando por Gênesis, por Reis, por Êxodo, seja o que pelos Evangelhos, por Atos, pelas cartas paulinas, mas o que eu tenho que mostrar para as pessoas é que toda a Bíblia, sendo o Antigo ou Novo Testamento, ela aponta para Jesus. Então é isso. Então, por onde eu começo? Eu opino para as pessoas, eu falo para as pessoas começarem por Gênesis. Tem amigos meus, pastores, amigos meus, que pedem para as pessoas começarem pelo Evangelho. Amém. Não vamos brigar por isso. Mas
nós temos que ter a certeza e entender que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é importante. Um não funciona sem o outro. Porque existem pessoas por aí que só querem falar do Novo Testamento. Não, o Antigo Testamento já era. Hoje eu vivo pela graça. Acabou a lei? Não, a lei não acabou. Eu sei que a aula não é sobre a lei. Um dia eu vou desenvolver, eu já estou desenvolvendo uma aula sobre a lei e a graça, que ela andam lado a lado, mas não é hoje. Mas para você ver. Então, como que ele faz? Por que Estevão ele defendeu tanto a fé, tão bem assim? Nós sabemos que ele foi considerado um mártir. Por quê? Ele foi apedrejado, ele foi morto por causa de guardar a fé verdadeira em Jesus. Mas se ele não conhecesse toda a história, o que aconteceria? As pessoas, ele não teria defendido a fé do jeito que ele defendeu. Infelizmente, algumas pessoas acham que hoje é só pela graça, tá? Mas você tem que cumprir a lei também. Porque se você não cumprir a lei, você está descumprindo a graça. Mas é como eu falei, hoje a história não é sobre lei e sobre graça, mas sim defender o Evangelho de Cristo. Mas Estevão, ele defendeu muito bem o Evangelho, mesmo sendo condenado. Mas ele foi condenado por quê? Por falsas provas. Quando nós lermos o capítulo 7, onde Estevão está defendendo a lei, a gente vai ver que aqueles que o acusavam só conseguiram condenar ele com falsa testemunha. Entendeu? Então, quando nós conhecemos, e olha o que ele faz, ele olha quando ele está sendo apedrejado, aí ele vem e fala as palavras que Jesus falou. Senhor, não os condene, não os culpe. Por quê? Porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque eles estão sendo incentivados por pessoas falsas, com falso testemunho. Então ele recitou tudo aquilo ali, ele conhecia toda a palavra do Senhor, ele já tinha lido as escrituras do Antigo Testamento, então ele conhecia. Ele falou, ó, Deus fez lá atrás, faz hoje e continuará fazendo no futuro. Foi isso que Estevão quis falar, que Deus é aquele que fez, faz e continuará fazendo. Através de quem hoje? Do seu Filho amado Jesus Cristo. Que aquele que foi pregado lá atrás nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, é aquele que vocês mataram. A gente fica assim, nossa, aquele povo matou o Senhor Jesus, aquele povo foi lá, crucificou, matou Estevão, o apedrejou, o pregador que pregava a palavra de Deus. Ei, quantos não matam Jesus até hoje? Quantos não pregam Jesus na cruz até hoje? Quantos não estão apedrejando os evangelistas de Cristo, os mensageiros de Cristo até hoje? Até hoje nós pregamos Jesus na cruz e nós somos apedrejados pelo evangelho dele, pela palavra de Deus. Sim, somos. Algumas pessoas às vezes vão olhar para mim e até falar, Roberto é legal, não sei o que, o pastor Roberto, isso, aquilo, outro. Mas por trás está assim, olha lá, mais um crente, mais um Bíblia, mais um doido. Por quê? Porque nós somos assim. Somos apedrejados todos os dias quando falamos da palavra do Senhor. E lá vem o pastor Roberto, ó. Esse aí, ó. Lá vem o pastor fulano de tal, lá vem a missionária tal. E, ó, eles são crentes, eles são da igreja, ó. Se der uma oportunidade, eles vão falar de Jesus. E aí eles só tacando pedra nos mensageiros de Cristo até hoje. É isso que acontece. Crucificam Jesus todos os dias e ainda tacam pedra nos Estevão da vida. Ponto 2. Corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse, homens de dura cerviz e incircunciso de coração, e ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente,
Seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em coração endurecido. O que acontece aqui? Quando Estevão fala assim, vocês têm um coração igual ao dos vossos pais. As pessoas veem sinais e maravilhas, porque Estevão estava sendo perseguido por causa dos sinais e prodígios que estavam sendo feitos através dele. E aí ele lembra, olha só, ele lembra, ó, vocês são que nem seus pais. Vocês falam que seguem a Deus, mas são que nem seus pais. Quando as coisas apertam, quando se diz a verdade, vocês querem correr, vocês querem abafar. Sabe por quê? Porque vocês viram a maravilha que Deus fez no Egito. Deus fez sinais e maravilhas, prodígio no Egito com as 10 pragas. E aí, quando chega no deserto, está livre, viveram escravo o tempo todo lá no Egito, quando está lá livre no deserto, passando pelo deserto para ir para a terra prometida, estão se lembrando das cebolas. Ah, porque lá tínhamos cebola, tínhamos carne. Que carne? Que carne! O que vocês tinham lá era pão duro. Sabe por quê? Porque tinha pouco pão para se fazer. Aí quando você chega no deserto e vê o maná cair, come pão fresco todos os dias, estão reclamando. Aí é como diz aí, reclamam de barriga cheia. Estão reclamando de barriga cheia. E aí Estevão defende, está falando, olha só, vocês estão repetindo os mesmos erros que seus pais, que estão vendo os prodígios, as maravilhas de Deus na vida de vocês, estão vendo os milagres acontecer, mas quando o milagre passa, vocês já estão reclamando novamente. Quantos de nós não somos dessa forma? Pedimos a Deus, choramos, imploramos, ajoelhamos, fazemos propósito. Quando o milagre acontece, aí acontece mais alguma coisa, não, porque Deus me abandonou. Ei! Deus te abandonou por quê? Porque você pediu uma casa nova e Ele não te deu? Um carro novo e Ele não te deu ainda? Ei! E o milagre da cura, que Ele curou teu filho, te curou, tirou teu filho do tráfico de droga, tua filha da prostituição. Quantos milagres Deus já fez? Ah, não, mas eu não vi. Aquele tombinho, aquele tropeção que você caiu e machucou a mão porque furou naquelas pedrinhas que fica na poeirinha do chão, mas aí quando você menos soube, lá na frente teve um acidente. Você perdeu o ônibus por causa desse tombo, ficou chateadinho, mas foi um acidente que teve com o ônibus que você ia pegar e você foi salvo. E você não está nem aí, ó, agradecendo. Por quê? Porque as pessoas querem falar que só é cristão, agradecer quando os sinais e maravilhas são grandes, são imensos, quando é todo mundo que vê. Não, eu sou grato todos os dias por Deus. Ontem mesmo eu recebi uma bênção do Senhor. Ah, é aquilo. Me conta. Não precisa ficar contando o que foi. Mas eu recebi uma bênção. Para muitos pode parecer pequeno, mas para mim foi grande. Porque para mim não tem bênção pequena. Mesmo que seja um corte no dedo que eu faço e falo, Senhor, cura minha mão. E eu vejo aquele corte no dedo se fechar. E não ficar cicatriz nenhuma na mesma hora. Entendeu? Porque para mim, para vocês são pequenos, mas para mim é grande. Eu sou um grande milagre, eu sou um milagre na mão do Senhor, eu sou um milagre de Deus. Quando criança comi os calmantes da minha mãe pensando que era bala. E fui parar no hospital e hoje eu estou aqui. Entendeu? Quantas coisas eu passei e vi Deus fazendo na minha vida, mas e outras que eu não vi. Porque são livramentos que Deus nem faz na nossa vida e a gente nem percebe que foi, que aconteceu. Mas o que nós somos? Ingratos. Porque quando Deus não faz ali pra gente, a gente quer reclamar. Porque Deus, o Senhor não me deu aquele emprego que eu queria. Deus, você não me deu a casa que eu queria. Deixe de ser ingrato, porque Deus te dá o melhor. Se Ele ainda não te deu aquilo que você pediu, é porque Ele está preparando o melhor para você. Então chega de ingratidão. Fica calado.
Se Deus ainda não te deu, é porque Ele tem o melhor para você. Pare de querer perseguir aquele que está pregando a palavra verdadeira e genuína. Porque Jesus aí não veio aqui para a terra, aqui viver no meio de nós como um ser humano, é para ficar fazendo milagre, não. É trazendo bênção, trazendo cura. Não foi só para isso, não. Ele veio para salvar a nossa alma, nos libertar da mão do diabo. Porque não tinha essa libertação. Porque nós não éramos livres. Hoje nós somos. Todos aqueles que escolhem Cristo como seu único salvador da sua vida, é salvo em Cristo Jesus. É aquele que é salvo. É só pegar, levantar sua mão e se arrepender. Você agora mesmo assistindo essa live. Se Deus tocou, você sentiu Deus tocar no seu coração e quer se arrepender, aproveita agora. Às vezes você está assistindo essa live sozinho, tem vergonha de aceitar Jesus na igreja, então aceita agora, ó. E deixa Deus agir na sua vida e fala: Senhor, eu tive vergonha de levantar no último culto minha mão lá na igreja, mas hoje eu levanto minha mão aqui em casa, aqui no meu quarto, na minha sala, onde você estiver. E fala: Senhor, pode ser o dono da minha vida, faça da minha vida o que o Senhor desejar e deixa que Ele trabalhe. Amém? Amém, irmãos, graças a Deus. Amanhã eu volto com a continuação dessa palavra. Espero que Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês nessa manhã e que vocês continuem lendo a palavra do Senhor, porque é o que eu digo lá no discipulado, quando eu dou aula. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer ter intimidade com Deus? Ore, porque a oração nada mais é uma conversa. Então, quando você fala com Deus, ora a Deus, você cria intimidade com Ele. Então, faça isso, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um. E se você aproveita, ó, quer aceitar Jesus, levante sua mão aí e fala: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único salvador da minha vida. Tome minha vida em tuas mãos e me guie daqui para frente. Amém? Então oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma minha vida em tuas mãos, toma a vida de quem assistiu, de quem ainda vai assistir pela rede social, que o Senhor tome a nossa vida, faça sua palavra crescer, germinar dentro dos nossos corações e que a gente venha ajudar os outros que já estão aí a povoar o teu reino. Que a gente pare de crucificar a Cristo e pare de apedrejar os seus pregadores, os seus enviados. Que a gente venha ter força para falar sempre do teu amor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã, que o Senhor Jesus vos abençoe a cada um de vós.